Bom, e falando em sarcopenia, então, como é que a gente pode também... A gente pega mais, talvez, idosos, mas não só idosos, os obesos sarcopênicos. Como que a gente pode lidar, então, com um paciente com sarcopenia no consultório? Como é que a gente pode orientar uma melhora, né? Você falou, a gente faz o inventário do paciente idoso, às vezes ele, não bate nem metade da meta de proteína do dia. Como que a gente pode melhorar isso? Suplementação num paciente idoso, desde que paciente que não tenha uma contraindicação, em especial do ponto de vista renal, assim, como que a gente pode orientar melhor no manejo dessa sarcopenia? Eu acho que em primeiro ponto a gente avaliar o paciente no consultório, não precisa ser um especialista, né? Se fazer algumas perguntas, como é que tá a funcionalidade desse paciente, se ele consegue subir escada, se ele consegue levantar e sentar da cadeira, se ele consegue carregar peso, né? A gente tem algumas escalas de avaliação que você faz perguntas ali no consultório. Você pode medir, por exemplo, circunferência da panturrilha no paciente idoso, que a gente tem essa avaliação fácil ali, né? Então, a gente consegue, com poucas ferramentas, né? Não precisa ter uma bioimpedância, ter uma avaliação. O que a gente pode orientar para esse paciente? Existem alguns suplementos específicos, depois eu comento um pouquinho, mas, como eu comentei, consumo proteico adequado. Então, consumir aí 20 gramas, até 25, no máximo 30 gramas, pensando numa refeição, por refeição, então no café da manhã, no lanche, no almoço, no jantar. Eu distribuí essa proteína ao longo do dia, né? Lembrar que quando a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de absorção da proteína, ela diminui também. Então, às vezes, o paciente idoso vai ter que consumir um pouquinho mais de proteína para ele ter uma absorção melhor. Exercício, né? Manter uma massa óssea também adequada, então fazer uma avaliação com densitometria no paciente idoso e tratar se ele tiver uma osteoporose também ajuda aí, né? Pensando na funcionalidade. E tem alguns suplementos que a gente pode lançar mão, enfim, se ele não consegue consumir a quantidade adequada de proteína na alimentação, é colocar um whey protein ou um outro suplemento proteico calórico, a depender, né, do que ele precise. Tem suplementos que são ricos em HMB, que é hidroximetilbutirato, que está bem na moda, que também tem alguns estudos aí de ação, né, diminuindo perda de massa muscular, mas ainda acho que são estudos bem incipientes, que a gente ainda vai desenvolver ao longo do tempo. E acho que pensar também em vitamina D, né, suplementar se esse paciente estiver baixo de vitamina D, não suplementar em excesso, porque o excesso de vitamina D faz mal. Mas tentar, acho que essas pequenas orientações todo mundo pode dar no seu consultório, né? Maravilha. Acho que sarcopenia também tem até alguns suplementos voltados para isso. Sarcopenia é uma coisa bem comum, ainda mais pacientes que saem de alta do hospital. Subdiagnosticado muitas vezes, ou subvalorizado. Né? Que eu, né, como nutróloga, a gente olha, a gente trata disso o tempo inteiro, né? Mas o clínico, às vezes, passa batido, né, em outros ajustes. E às vezes essas coisas eu sinto que podem ficar um pouco lá perdidas, soltas, porque às vezes na internação o paciente, é outro tipo de alimentação, ele tá tomando às vezes um suplemento recomendado pela equipe de nutrição do serviço, e ele volta para casa, ele não ganha funcionalidade. Aí você vai ver, ele tá comendo menos do que ele estava comendo no hospital, ele não tá mais tomando aquele suplemento que ele ficou. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo peso até depois da alta e no segmento também. Isso, sem dúvida, muda o prognóstico, né? Então, pelo menos da parte cardiológica, a gente tá falando de um paciente que vai ser submetido, sei lá, uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula, uma cirurgia de grande porte, por exemplo. Até paciente oncológico também acaba sofrendo muito com essa parte de sarcopenia, tanto na sua recuperação. Isso vai mudar totalmente o prognóstico dele de médio e longo prazo, né? Porque se ele perde funcionalidade, ele não consegue se recuperar, né? E aí vai virando... A gente nem opera. Vira um ciclo vicioso, né? Exato. A gente acaba olhando o famoso shape score, fala, idoso frágil, risco alto, chance de ter um desfecho desfavorável na internação, eventualmente até opta-se por não fazer essa intervenção. E aí, por conta de uma coisa que poderia ter sido evitada lá atrás, né? Por isso que hoje a gente tem, né, os preparos pré-operatórios, a gente tem vários conceitos. Vocês, como cardiologistas que fazem risco cirúrgico para o paciente operar, enfim, a gente tem, pensando, né, vou puxar um pouco a sardinha para o paciente oncológico aqui, para o meu lado. Que tá mais em alta nessa parte, né? que é a minha, digamos, subárea, né, também. A gente tem um conceito de pré-habilitação,
Não sei se você já ouviu falar sobre Não. isso. Que é você preparar o paciente como se ele fosse correr uma maratona, digamos assim, que seria uma cirurgia de grande porte. Então, essa pré-habilitação entra acompanhamento nutricional, exercício com educador físico, né? Exercícios de resistência, preparar ele para essa maratona, entre aspas, apoio psicológico, que geralmente a gente pode fazer de 4 a 8 semanas antes dele operar. Legal. Então, você pega um paciente aí, como você falou, um idoso frágil, que vai precisar ser operado, né? Assim, a gente não tem escolha de operar ou não. Ainda mais uma cirurgia oncológica. Então, você pode prepará-lo adequadamente para isso. Dá uma boa garibada nele antes para ele tolerar melhor.